bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre um jovem chamado Timóteo. Um jovem como você que está me assistindo aí, que está se sentindo limitado, se sentindo talvez até afrontado, porque você fala, mas eu tenho medo, eu sou tímido, eu não tenho coragem, eu tenho isso, não tenho idade, eu não tenho saúde, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Mas Timóteo não tinha muita coisa, mas ele aprendeu a vencer esses limites. Agora, é muito importante também o que motiva um jovem como Timóteo. E nós podemos dizer aqui que o ambiente familiar motivou este jovem. Eu anotei aqui um pensamento. Através do ambiente familiar, Timóteo aprendeu a temer, aprendeu o temor a Deus, a honestidade em casa, a temer, a ter fé, com sua mãe Eunice e com a sua avó Lloyd. Veio do berço, veio de casa. Ele tinha incentivadoras ali, mãe, avó, pessoas que apostavam nele, Timóteo, e estavam ali incutindo em Timóteo fé, uma atitude de fé. Ele podia não ter muita coisa, mas ele tinha fé. Podia não ter muita saúde, não podia ter muito nome, muita idade, muito talento, muita personalidade, né? Meio assim, quietinho, introvertido, mas uma coisa foi incutido neste jovem: fé. Sua mãe, sua avó, mulheres tementes a Deus, que criaram ele nesse ambiente. E quando eu falo criar em fé, não é o tempo todo estar lá fazendo a criança, vai ler Bíblia, vai orar, porque eu não fui criada assim, não. Eu sou uma mulher de fé hoje. Mas eu não fui criada com uma mãe que fica o tempo todo, não. Minha mãe orava, minha mãe lia a Bíblia, minha mãe falava com Deus, minha mãe vivia para Deus, tinha uma vida de fé. E eu via a fé da minha mãe. Porque criança percebe. Muito mais ela percebe ouvindo e vendo do que você aí tentando falar para ela, não é? Ela ouve sim, mas ela percebe. E ele percebeu essa fé. E o apóstolo Paulo elogia esta fé. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 5. Olha, Paulo, eu me lembro de você, da recordação que eu guardo de você. Mas o que mais me impacta quando eu lembro de você, o que recordo, é a tua fé, Timóteo. Uma fé sem fingimento. E essa fé primeiramente habitou na sua avó Lloyd, e depois sua avó também passou para a tua mãe. E a tua mãe criou você nessa fé também. Então o ambiente familiar tem tudo também para fazer e incutir e levar à frente e levantar um jovem. Por isso, mães que me assistem hoje, vamos ver isso no nosso lar, a fé que nós estamos incutindo na vida dos nossos filhos. Não só de palavras, mas de atitudes. De atitudes. Quantas e quantas vezes eu entrava na cozinha da minha casa, isso já é mais de 40 anos passados. 40 e poucos anos. Mais de 40, bem mais. Quando eu era uma criança. E eu lembro a minha mãe na pia, às vezes lavando uma louça, preparando algo, preparando um lanche. E eu dizia, com quem que a mãe está falando? Não tem ninguém nessa cozinha. E a mãe estava falando com Deus. Oh, amigo, oh, meu Pai, oh, Jesus, obrigado, Senhor Deus. E ela estava falando, ó, tem intimidade, uma fé não fingida. Meu pai também, meu pai, o que o papai está falando? E estava lá, falando com Deus, uma intimidade com Deus, tinha uma vida com Deus, uma vida espiritual. E a gente percebia isso. Na atitude, no amor que eles tinham um pelo outro, no amor por nós filhos, no amor pelas pessoas que os cercavam, na paciência, na integridade, nos levando para a casa de Deus, para a igreja, nos ensinando, preocupando com a nossa escola, fazendo o dever de casa, olha, não está bem, tem que estudar mais. Meu pai e minha mãe, tudo isso, você está incutindo fé, falando com Deus, buscando Deus, contando história da palavra de Deus à noite para a gente. Nunca dormia sem que alguém orasse conosco, lesse a Bíblia conosco. Se não era minha mãe, era meu pai. Então Timóteo tinha uma mãe, tinha uma avó que incutiu esta fé na vida dele. Por isso, nós podemos dizer que ele venceu esses limites.
Não tinha talento, não tinha muita coisa. Não tinha coragem, não tinha saúde, mas ele tinha fé. E essa fé fez ele triunfar. A segunda coisa também que motivou Timóteo a ser esse grande líder era a sua amizade espiritual que ele tinha com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo separou ele. O apóstolo Paulo viu, apesar de todos esses limites que aparentemente estavam na vida de Timóteo, o apóstolo Paulo viu algo diferente. Ele viu fé. Ele viu uma atitude de amor a Deus. E aquilo cativou o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, foi um mentor espiritual na vida deste jovem. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo, vamos ver aqui, versículo 6, fala assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. O poder que estava em Paulo, a imposição das mãos, o poder de Deus nele, imposto sobre Timóteo, estava reavivando aqueles dons que Deus já tinha dado a ele. Deus dá dons a todos nós. Eu tenho um dom, você tem um dom. Não deixa ninguém dizer para você, não, você não pode, você não tem isso, você não tem capacidade, você não tem estudo, você não tem linhagem, você não tem idade. Não deixa ninguém dizer isso para você. Quando Deus te dá um dom e te dá um talento e te dá graça e te levanta, você vai sim, pela fé, fazer aquilo, lhe vencer esses limites. Amém? Olha só. Uma outra coisa também, Timóteo, como nós, foi chamado a ser algo. A ser o quê? A ser modelo. Mas não é aquele modelo que passa na passarela, tudo bonitinho, não. Não, um modelo no sentido de ser alguém que nós podemos nos inspirar nele, um exemplo. Isso que eu estou querendo dizer, um exemplo. Timóteo foi chamado a ser um exemplo para os cristãos. Isso está aqui na Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3. Bora lá rapidinho, bem aqui. No versículo 10 e 11, Paulo diz assim: tu, Timóteo, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, as quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, e várias perseguições. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Está dizendo, Timóteo, tu conhece a minha dor, tu sabe quem eu sou. Tu sabes tudo que eu tenho carregado por causa do amor que eu tenho a Jesus, dos afrontas e dos problemas, porque você é um ministro junto comigo, você sente, você está com a mão na massa, você trabalha, você chora, você ora, você jejua, você é um obreiro aprovado. E aí ele diz algo muito tremendo, quando eu falei a palavra aprovado aqui, me veio um outro versículo aqui, que está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que Paulo fala para Timóteo: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tendo que se envergonhar, mas que maneja bem esta palavra, a palavra da verdade. Se a pessoa que forte, Deus está falando aqui para nós hoje, e é essa palavra que Paulo falou para Timóteo: Timóteo, para que ninguém venha se envergonhar, e nem você. Aprenda a Bíblia, leia ela, estude ela, para você manejar bem. E isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, pregue uma doutrina pura. E eu vou abrir um espaço aqui, na autoridade de Deus na minha vida, para dizer que eu fico chocada com barbaridades que eu ouço em programas de TV, de pessoas que têm uma teologia que eu não sei de onde elas pegam esses pensamentos. Não são bíblicos. Água não tem poder. Está aqui essa água para eu tomar, ela beber, matar minha sede. Mas ela não vai purificar você. O sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Então, tem pessoas que pegam coisas, espadas, e dão ânimo para coisas. Bolinho, come esse bolinho. Não tem poder no bolinho, nem na espada, em nada. O poder está em Deus. É animismo.
Animam algo que não é para ser animado, algo que não é para ser o foco. E é o que o inimigo quer. Tirar o nosso foco do poder que há em Deus. O poder da fé. A nossa fé não pode ter muletas. Há muletos e muletas também. E aqui o apóstolo Paulo, homem de Deus, e é tão homem de Deus que se você tem uma Bíblia com você, é só você olhar na tua Bíblia. Que a maior parte do Novo Testamento foi escrita pela tinta ali do apóstolo Paulo. Claro que quem estava inspirando ele é o Espírito de Deus. Espírito Santo inspirando o apóstolo Paulo para escrever. Não ele, não as ideias dele. Mas se você vai olhar na Bíblia, quem que é o autor? Paulo. E Paulo está falando, cuidado com essa doutrina, com essas coisas malucas, com esses pensamentos, não sei de onde, teologia da prosperidade. Vai. Sabe uma coisa que eu fico muito chateada, eu vou dizer a verdade para você. Vigília é para orar. Eu já fui para vigílias que é uma oferta para cá, tira para cá, roda dinheiro para cá. Meu irmão, se você é pastor, a tua vigília é para trazer o povo perto de Deus. E Deus vai abençoar a igreja, vai prosperar a igreja. Mas tem momentos que não é para estar pregando alguma coisa, somente aquilo que está na palavra direcionado àquele momento. Essa é a ideia pessoal minha. Se alguém está se ofendendo, me perdoe se você se me ofende, meu irmão. Mas tem muita teologia errada sendo pregada. De que nós podemos animar objetos, comprar Deus, barganhar com Deus. Traz tua oferta e você recebe um milagre. Desde quando eu vou comprar o meu milagre? Deus dá liberalmente. Deus ama quem dá com alegria. Não quem é coagido a ofertar, que tem que dar. Então nós temos que ter cuidado com essas teologias, com essa apelação. E isso é que Paulo estava dizendo para Timóteo. Timóteo, cuidado com a doutrina que você prega, com a pureza. Seja um exemplo. Primeiro no quê? Na tua vida. No teu viver, na igreja, na tua família. Isso é uma coisa muito importante hoje para nós obreiros, que somos chamados também a ser exemplos. Primeiramente, nosso exemplo não é na igreja. Não é lá nosso maior exemplo. Na igreja é tudo fácil ser um bom exemplo. Fácil ser cortês, educado, amoroso. Mas essa cortesia, esse amor, essa bondade é no nosso lar primeiro. Na copa, na cozinha, na sala, nos quartos, na varanda, no quintal, em casa. Casa é o lugar onde nós somos verdadeiramente cristãos. O cristão é primeiramente cristão na sua casa. Então Deus está falando com a gente hoje. Ele falou com Paulo e Paulo falou para Timóteo. Timóteo, seja um exemplo no teu caráter. Seja um exemplo naquilo que você fala tanto na igreja como fora da igreja. No teu comprar, no teu vender, nas intenções do teu coração. Eu vou terminar aqui com esse versículo, que ele é muito tremendo. 1 Timóteo, capítulo 4. Olha que coisa tremenda, está bem aqui. É o versículo 16 que diz assim: olha, Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, né? Nós já falamos sobre esse versículo. Mas aqui no versículo 12, 16, tem cuidado de ti mesmo. Mas não é esse o versículo que eu estou procurando, não. Está bem aqui, vamos ver aqui, porque eu vou achar ele rapidinho com você. Ele está no versículo 4, 1 Timóteo 4, 7 e 8, que diz assim: é o versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo, da tua doutrina. Olha só. Continua nestes deveres, porque fazendo isso, assim salvarás a ti como a teus ouvintes. Muito tremendo isso. Ele está dizendo aqui, olha, não despreze esse dom, o dom que há em ti. E você então vai ser fiel na fé, no amor, na paciência, nas perseguições, nas aflições. Você vai ser um exemplo. Está aqui, ó, 1 Timóteo 4 e 12. Você vai ser um exemplo para as pessoas. A tua vida vai ser um padrão, um modelo, um exemplo. No quê?
na palavra. Você vai pregar a palavra genuína. Nada de ficar falando coisa que não está na Bíblia. De inventar teologia, de inventar coisas. De inventar modismos, de inventar moda. Deus está falando hoje com a gente. Deus está falando aqui hoje. Para com isso, não fica inventando coisa, não. A Bíblia está aqui, já tem muita coisa. Tudo que você precisa está na doutrina, na palavra. Então o apóstolo Paulo estava falando, seja um modelo em expor, em pregar a palavra, na tua fé. Seja um exemplo, um modelo no teu procedimento. Na palavra, naquilo que você fala. Mas não é só na tua palavra não, Timóteo. É como você vive fora da igreja também. Não só na igreja. Nos seus relacionamentos, na sua vida, como você vende, como você compra, como você gerencia os teus negócios, tudo que você tiver. O teu lar, tua família, teu procedimento, no amor, na fé e na pureza. E aí ele fala, cuidado de ti mesmo, na tua doutrina, tua vida com Deus, tua vida pessoal de oração, tua vida pessoal de Bíblia, de santificação, Timóteo. Ele que diz aqui, cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, você vai salvar você mesmo e a outros. Como é que a gente pode salvar outros? Quando a gente é salvo primeiro. Tem que funcionar para mim. Eu tenho que obedecer para mim, viver para mim, para depois levar a outros. Se eu não viver para mim, funcionar para mim, então como é que eu posso fazer funcionar para outros? É isso que ele está falando para o apóstolo, para Tiago. Tiago, cuidado de ti mesmo, cuidado da tua vida pessoal. Porque você cuidando de você, lendo tua Bíblia, orando, cuidando, zelando, sendo cuidadoso, você vai então salvar a ti mesmo. E você vai poder também salvar a outros. Timóteo venceu esses limites. Porque Deus estava na vida dele. Porque ele tinha fé. Um homem de fé. Um homem de caráter. Amém? Nós vamos agora para um breve intervalo. Vamos voltar com você na oração, orando pelos teus pedidos. Daqui a pouco mais eu volto contigo.